Olá, alunos! Estamos de volta aqui para mais uma aula de informática para o concurso do Banco do Brasil. E nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital. Lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com conteúdo de informática de acordo com o edital para o concurso do Banco do Brasil, ele está disponível através do site veonconcurso.com.br. Certo, pessoal? Então vamos lá para a resolução de mais essa questão. Acompanha comigo. Considerando-se as preocupações dos sítios da web de órgãos governamentais quanto à acessibilidade de usuários com necessidades especiais aos elementos não textuais, e além disso, para garantir que as imagens sejam localizadas e classificadas pelos motores de busca, o atributo do HTML que deve ser utilizado é o letra A, IMG, letra B, ALT, letra C, Frame, letra D, Object e letra E, Label. E aí, pessoal, qual desses atributos em relação ao HTML nós devemos utilizar quando nós estamos pensando em acessibilidade a elementos não textuais? Isto é, permitir um acesso mais eficiente para pessoas, por exemplo, com dificuldade visual, que imaginando que o site tem uma imagem, essa pessoa não consegue enxergar essa imagem, então ter algo que consiga descrever, por exemplo, essa imagem para esses, muitas vezes até para programas específicos que fazem a varredura em sites e conseguem traduzir na forma de fala, muitas vezes, isso para o próprio usuário. Qual seria isso? Qual seria esse atributo do HTML que consegue dar melhor acessibilidade e, como a própria questão diz, e até melhorar a busca dessas imagens que estão nesses sites pelos sistemas de busca, pelos mecanismos de busca como o Google, por exemplo. Então vamos lá. Para pegar a resposta certa, vamos pegar cada uma dessas alternativas e ver o que elas fazem, certo? Vamos começar com a primeira letra A, que falava sobre IMG. O que é o IMG dentro do HTML e aqui especificamente HTML5, que é o que caiu no nosso edital? Então, IMG é um elemento utilizado para exibir imagens em diversos formatos. Exemplo, GIF, JPG, PNG, SVG. Então, é para exibir imagens. Vamos dar um exemplo prático. Aqui eu tenho um código que eu acabei de descrever aqui, ó, abrindo o HTML, colocando aqui o corpo e aqui com o /buddy fechando a área onde vai estar o corpo do conteúdo do meu documento HTML. E aqui eu coloquei o elemento IMG. Dentro do elemento IMG eu coloquei o atributo src, que é justamente para indicar a URL de onde está a imagem que eu quero exibir. Porque, na verdade, o elemento IMG serve para exibir imagens. Então, eu tenho que colocar o elemento IMG, o atributo src, justamente para indicar o endereço de onde está essa imagem. Quando eu executar no navegador, ele vai buscar a imagem nesse endereço e vai exibir no meu navegador. Observa ali aparecendo a imagem. Então, aqui eu botei IMG e botei o endereço onde se encontrava essa imagem para que ela apareça no navegador, e aqui então apareceu a imagem. Então, o atributo, o elemento IMG é, na verdade, para exibir imagens no navegador. Não era a resposta porque ele em si não é um atributo, ele é um elemento que tem atributos. E além disso, ele é apenas para exibir a imagem, mas não para facilitar a acessibilidade. Vamos para o próximo então. A letra B falava sobre Alt, o ALT. Esse sim é um atributo utilizado no elemento IMG que acabamos de ver, muito importante para acessibilidade, mas muito importante por quê? Porque ele indica um conteúdo alternativo caso a imagem não possa ser exibida ou o usuário tenha alguma limitação visual de acesso e tenha necessidade de fazer uso de um leitor de tela, que então vai buscar esse texto que está dentro do atributo ALT, do elemento IMG, para descrever melhor essa imagem. Vamos dar um exemplo prático, acompanha comigo. Agora eu tenho o código daquela mesma imagem de antes com o elemento IMG, com o atributo src, indicando o endereço, a URL de onde está a imagem, só que eu coloquei um outro atributo aqui, o atributo ALT, onde eu coloquei igual, entre aspas, logo do sistema V1 aprova logo. E aí vamos executar isso no navegador. Apareceu a mesma coisa, a imagem. Mas vamos supor que alguém tem alguma dificuldade visual e não consiga enxergar essa imagem e usa um programa de descrição
que vai poder ler o que está no atributo ALT, logo do sistema V1 aprova logo. E assim a pessoa sabe que ali tinha uma imagem que é a representação da logo do sistema V1 aprova logo. Além de facilitar com que os mecanismos de busca também encontrem essa descrição da imagem para indexar nos seus sistemas de busca. Então essa, de fato, é a resposta da questão, porque o atributo ALT, muito usado no elemento IMG, serve justamente para dar mais acessibilidade quando essa imagem não pode ser visualizada por alguma questão. Ok, pessoal? Bem, mas a questão ainda citou outros elementos. Na letra C, por exemplo, botou o frame. O frame, por sinal, ele não existe mais no HTML5. Ele tinha nas versões anteriores ao HTML5, mas não existe mais no HTML5. Ele é um elemento que foi retirado do HTML5. E o que ele fazia antes era definir uma janela específica, um frame, dentro de um frame set. E cada frame pode ter atributos diferentes como borda, rolagem, capacidade de redimensionar, etc. Como ele foi retirado do HTML5 e nos importa só o HTML5, eu estou tirando ele da jogada e vou mostrar o que nós usamos para fazer o que o frame faz. No HTML5 nós usamos o iframe. Aí sim é do HTML5 ainda o iframe. A tag frame especifica um quadro embutido. Um quadro embutido é usado para incorporar outro documento no documento HTML atual. Por exemplo, ó, eu acabei de colocar aqui o elemento iframe, src, e indiquei o que eu quero colocar dentro desse iframe. Eu quero colocar o endereço do site aqui, ó, v1concurso.com.br. Vamos ver como é que ficou no navegador? Observa que ele abriu uma janela dentro do meu navegador, uma área, um frame, que contém o site v1concurso.com.br, porque essa é a função do elemento iframe, esse sim constante do HTML5. Depois, a outra alternativa da questão dizia sobre o elemento object, o elemento que define um objeto incorporado em um documento HTML. Usa esse elemento, então, para incorporar recursos multimídia de uma forma geral. Pode ser áudio, vídeo, applets Java, ActiveX, PDF, pode ser até animações do Flash, que é um sistema de animação que nós podemos incorporar. Então o object é muito usado para incorporar dentro do documento HTML objetos, muitas vezes até de outros recursos que exigem algum plugin para ser executado. Então ele também pode ser usado até para incorporar outra página da web em seu documento HTML, isso também pode. Vamos fazer um exemplo aqui, usando no meu código o elemento object. Eu vou dar aqui a largura 300 de 300 pixels e o height aqui para a altura de 300 pixels, que é a área de onde vai estar o meu objeto. E vou colocar com o atributo data qual é o arquivo que eu quero que esteja dentro dessa área do objeto. É o arquivo animação.swf, que é um arquivo do Flash. E aí quando eu executar agora no navegador, ele abre essa área, que é a área do objeto, e executa aquela animação.swf. Ó. Esse é o arquivo animação.swf, que vocês estão vendo aí. Ó. Esse é o arquivo que faz essa animação. Então eu posso incorporar principalmente recursos que exigem muitas vezes plugins como animações do Flash, que eu acabei de fazer com o elemento object. Também tem o elemento label, que foi pedido aí na questão, que faz o label. É um elemento que vai definir um rótulo para um elemento input em um formulário. Na verdade, quando a gente cria um formulário, a gente pode usar o elemento label para aplicar um rótulo a um determinado item daquele formulário. Então, sua principal função é identificar os componentes de um formulário. O atributo for da tag label deve ser igual ao atributo id do elemento relacionado para vincular. Quer dizer, o elemento id, o atributo id lá do elemento input, para saber que isto é relacionado àquela label, então o atributo for do elemento label tem que ser igual ao atributo id que está lá no elemento input. Mas eu vou demonstrar isso. Observe esse formulário que eu montei. Um formulário, começando aqui com o elemento form, e aí aqui eu botei o elemento label for aluno, e aqui a etiqueta aluno, para aparecer justamente escrito aluno ali, a etiqueta. Mas como é que eu vou relacionar isso com o input, que é justamente aqui um botão? Então eu fiz aqui um input type radio, que é um botão de rádio, coloquei o name tipo e o id aluno, porque o for do label tem que ser igual ao id, o atributo id do input aqui do formulário. Aí ele entende que eles são relacionados e relaciona isso dentro da composição do formulário. Fiz aqui também um label com o for prof, e lá no input o id também está prof para se relacionar essa label, essa etiqueta,
com o próprio botão, que é o botão de rádio que eu fiz aqui no meu formulário. E depois, por fim, eu fiz um botão para confirmar, certo? Bem, agora sim, pessoal, nós já podemos voltar na questão. Então, quando ele falou quanto à acessibilidade de usuários com necessidades especiais aos elementos não textuais, e ainda para garantir que sejam localizados e classificados nos motores de buscas, ele perguntou qual era o atributo, ele não perguntou nem qual era o elemento, então tinha que ser porque vários desses são elementos, né? Qual desses, então, era um atributo que deve ser utilizado? Sem dúvida nenhuma, a letra B de Brasil, o atributo alt, que é muito usado no elemento IMG, obviamente para facilitar o acesso para pessoas com dificuldades visuais ou facilitar a indexação e mecanismos de busca. Letra B de Brasil, a resposta dessa questão. Ok, pessoal. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, deixa um gostei, isso é bem importante aqui para o canal, para a gente continuar publicando cada vez mais aulas. E quem desejar adquirir o nosso curso com conteúdo de informática para o concurso do Banco do Brasil 2018, acessa o site veonconcurso.com.br. Ok, pessoal? Espero vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!